Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro do profeta Zacarias, capítulo 7, o versículo 3, que diz: E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então a pergunta vem, irmão: é possível a gente clamar e Deus não ouvir? Sim. Quando? Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, né? Lá no capítulo 9 de São João, aquele cego que abriu os olhos de Jesus, ele diz: nós sabemos que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Apesar de Deus ser bom para com todos, mas o profeta Isaías diz lá no capítulo 55, eis que o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus, e a vossa iniquidade encobre o seu rosto para que ele não vos ouça. Então aconteceu aqui de Deus ter falado para o povo de Israel, para que o povo obedecesse a sua palavra, mas o povo fez o seu coração como diamante, fez o coração duro, taparam os ouvidos, para não ouvir a voz de Deus. E nós sabemos que isso é um ato do próprio diabo, porque ele não quer que o homem escute a palavra de Deus, que a palavra entre no coração, o homem crê e seja salvo. Então, quando o homem é duro para ouvir a palavra de Deus, para obedecer, é uma ação também diabólica, né? E aí Deus tinha falado, tinha mandado os profetas, caminhando, madrugando, levar a palavra de Deus para o povo se arrepender, para o povo se voltar para Deus, para o povo abandonar o pecado, para que o povo praticasse a justiça, para que o povo perdoasse os seus irmãos, amasse os seus irmãos, não falasse mal uns dos outros, né? Mas o povo não escutou a voz de Deus. E aí é como diz, Deus mandou pragas, Deus mandou a peste para destruir a terra, né? Porque quando o povo não desobedece, o Deus que dá bênção também é o Deus que permite que o mal venha, e esse mal ele vem em consequência do pecado do homem, né? Então nós vemos aqui, e aconteceu que como ele clamou e eles não ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se a gente quiser que Deus escute a nossa oração, devemos temer a Deus, devemos nos humilhar diante dele, devemos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, nos humilhar, mostrar a ele que somos pequenos, né? Apesar de Deus dizer que não vai ouvir, que não, eles clamarão e não ouvirão, mas ele é um Deus misericordioso. Quando o homem se arrepende, quando o homem reconhece seu pecado, quando o homem confessa seu pecado e quando o homem clama a Deus com o coração contrito e quebrantado, então Deus também se quebranta para com o homem, para com uma mulher. E você até agora clamou e não ouviu, não teve a resposta de Deus, Deus está trabalhando, porque também o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes a gente clama e a gente quer a resposta logo, porém nós sabemos que Deus, ele é Senhor, e ele faz quando quer e do modo que quer. A gente não pode determinar, Deus, eu quero que faça agora, desse jeito, desse modo, né? Deus trabalha do modo, da maneira dele, no tempo dele. Mas nós sabemos qual é a palavra de Deus que diz que como ele clamou e o povo não ouviu a sua voz, desobedeceu a sua voz, assim também clamarão a Deus e não serão ouvidos. Quantas vezes a gente está passando por um sufoco, está passando de uma dificuldade, clama a Deus e Deus nos escuta, pela misericórdia dele. Mas nós vemos que o Daniel, por exemplo, ele orou confessando primeiramente os seus pecados, confessando o pecado do seu povo, pedindo perdão, se humilhando, buscando a Deus, e Deus ouviu a oração de Daniel, e também vai ouvir tua oração, vai ouvir o teu clamor. Não é mais para isso, vamos reconhecer que somos falhos, fracos, pequenos, desumilhados diante da vontade de Deus. E a Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, ele nos concederá no tempo determinado. Amém? Que Deus nos abençoe.